Clube do Remo passa sufoco, se classifica nos pênaltis para as semifinais do Parazão e a torcida se pergunta: o Osório ainda tem futuro com esse time? Chega mais com o RemoCast. E antes da gente falar dessa classificação, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte os nossos conteúdos. E se você tem algum parceiro, algum amigo mista que ainda não conhece o projeto RemoCast, manda esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa de debate sobre o Clube do Remo da internet. Salve Betinho, salve meu amigo Rodrigo. O que é que só vocês viram dessa partida, meus amigos? Rapaz, começa aí com o Gilberto aí, né, meu amigo? Que se eu falar mais de 5 minutos aí, se a gente entra antes, eu acho que ia ter que colocar QI próprio para menores de 18 anos, porque, meu amigo, eu estava indignado. Mas continue aí, meu amigo Gilberto. O que você fala aí dessa saga do Clube do Remo aí na semifinal? Rapaz, vamos começar. Acho que a gente pode começar logo pelo estranhamento inicial, né? Essa escalação, uma escalação diferente, uma linha de 4 zagueiros na linha defensiva do Clube do Remo. Marcelo Rangel, Daí vem Thalisson, Léo Andrade, Marlon e Kaique Almeida. Tá invertido aí, né? Porque o Léo Andrade jogou mais pela esquerda em boa parte do primeiro tempo. No meio de campo, Patrick de Paula, Pico e Vitor Bueno. No ataque, Zé Ricardo, Aleph Manga e João Pedro. Lembrando que foram 4 zagueiros na formação do time titular, nenhum zagueiro no banco, tinha lá o João Lucas e o Iago Pikachu, que entraram posteriormente, e foram essas as substituições. Do meio para frente, o time até em alguns momentos conseguiu tocar a bola. O problema, meus amigos, é na parte defensiva, e o Remo sofreu, viu, Igor? Meu amigo, essa escalação aí já começa que é até difícil de se entender, né? Porque tu falou na frente lá o Zé Ricardo, mas você não via ninguém caindo pelo lado. Você via o Aleph Manga aberto, você via o João Pedro centralizado, mas do outro lado, eu particularmente tinha dificuldade de ver um jogador lá. Então, você não sabe se é um 4-3-3, você não sabe se é um 4-4-2, que eu acho que tá mais para isso. Então já começa a confusão daí. E principalmente essas questões da lateral, né? Eu particularmente tinha minhas dúvidas, mas eu estou convencido de 2 coisas, né? Ou ele quer fazer graça, esse treinador, ou ele é um idiota, né? Porque continua insistindo em coisas que só ele enxerga, né? O Léo Andrade não tem nem condições de ser zagueiro, quanto mais ser lateral, e o Thalisson, que eu até acho que tem condições de ser zagueiro, fica sendo queimado lá na posição. Então, realmente, eu não sei o que o Osório pretende insistindo, fazendo essas coisas que só na cabeça dele funcionam. Eu não sei se o meu amigo Rodrigo vai concordar comigo, cara. Eu falando aqui nos bastidores, o amigo Igor, amigo Beto, amigos do RemoCast, eu acho que ele quer sacanear mesmo. Francamente. Ele entrar com essa formação de 4 zagueiros aí, praticamente em outros jogos em que ele colocou essa formação lá defensiva, nós tomamos pressão de todos os adversários que nós jogamos. E parece que não tem filtro. Pode ser da Série A, pode ser sem divisão, pode ser do Campeonato Paraense. Qualquer adversário que ele coloque esse tipo de esquema tático, o Remo leva sufoco. O Remo levou, parece um certo descompromisso de determinados jogadores, eu não sei se ele passa isso para o elenco. No primeiro tempo não jogamos absolutamente nada. Ele colocou mais uma vez esse Léo Andrade aí pelo lado esquerdo. Você viu por onde os gols saíram, jogadas pelo Águia, você vê os melhores momentos aí, cruzamentos, bola cruzada dentro da área, rasteiro ou por cima, sempre na costa do Léo Andrade. O Rangel ali pegou inúmeras bolas, teve uma que foi salva em cima da linha aí, não sei se vai aparecer os melhores momentos, ou seja, tomamos um apavoro do Águia de Marabá. O Bruno Limão na lateral direita, com todo respeito ao jogador que já passou por aqui e não deixou saudades. Então, o que está acontecendo? Para mim, esse cara quer sacanear. No segundo tempo, ele não mexeu no time, mais uma vez, nós entramos com a mesma formação, e o time até que melhorou ali, começou a tocar bola, não sei o que ele falou no vestiário,
e melhorou ali com as entradas do Pikachu e do João Lucas pelo lado direito. Eu realmente não sei o que passa pela cabeça dele, eu sou um cara muito relutante em ficar trocando de treinador, mas o que esse cara tá fazendo no Remo é surreal, cara. Surreal. Era pro Remo tá passeando no campeonato, de alguma forma, colocando jogadores aí nas suas posições, ganharia tranquilamente o Campeonato Paraense, pelo elenco que tem, e nós estamos passando esse sufoco aqui, são 11 jogos, são 8 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O que a diretoria do Remo está esperando? A gente está vivendo sob aquele deslampejo da Série A? Vai esperar tomar uma goleada? Pegar um time de melhor qualidade? É só isso que a gente está esperando. Parece que já está com tempo de validade, justo, porque não tem condições de fazer o que esse cara está fazendo aí no Remo. Na sua entrevista coletiva, o Osório justificou o porquê dessa formação inicial, mas antes eu quero saber de ti, deixa aí nos comentários a tua opinião, a gente quer muito saber o que tu está pensando sobre essa classificação e também sobre as mexidas do professor. Vai comentar, arrasta para o lado, deixa o hype, o like também, isso ajuda pra caramba o YouTube a distribuir cada vez mais o RemoCast, trazer cada vez mais gente para fazer parte aqui desta comunidade. Te inscreve no canal se ainda não é inscrito, se ainda não é inscrita. Justificativa do Osório para entrar com 4 zagueiros foi bola aérea. Ele estudou a equipe do Águia e o maior perigo que o Águia poderia trazer ao clube do Remo foi na bola aérea, sendo que o Remo passou sufoco pra caramba. Isso que tu falaste aí, Rodrigo, é interessante, né? Ele tem essa insistência de jogar com o Léo Andrade, que eu concordo com vocês, não tem condições. Jogador que já foi de Série A, mas, meu amigo, é um nível baixíssimo. Essa insistência com esse jogador, inicialmente jogando pelo lado esquerdo, então, errando jogadas básicas, né? Então, você esperar um apoio pelas laterais que o time estava precisando de zagueiro é meio complicado. No início do segundo tempo, na verdade, no final do primeiro, ele inverteu, jogou o Kaique lá pelo lado esquerdo, e trouxe o Léo Andrade para o meio, né? Centralizou, inclusive, o Kaique continuou caindo ali também pelo lado esquerdo. Mas é uma coisa assim que a gente simplesmente não consegue entender. Claro, vamos agora relembrar tudo que foi dito, tudo que foi falado antes da contratação do professor Osório. Ninguém falou que ele era um técnico convencional. Todo mundo já sabia que ele era um treinador excêntrico, um treinador que inventa, um treinador que coloca os jogadores fora das suas posições de origem para tentar dar mais dinamismo para o time. A minha percepção, eu queria saber de vocês, meus parceiros aí de bancada, é que no segundo tempo, quando o Remo conseguiu tocar um pouco mais a bola, principalmente pelo lado direito, se sobressaiu a qualidade. Inclusive, quase que o Remo vira o jogo. A decisão por pênaltis foi qualidade, né? A qualidade das cobranças superior com a defesa do Rangel, mas antes disso, o Remo já conseguia tocar um pouco mais a bola no ataque, poderia ter virado o jogo, mas na defesa teve ali aquele momento de superioridade, né? No segundo tempo, mas a gente está falando de um time de Série A jogando contra um time de Série D, Igor. Beto, na verdade, esse jogo, ele é um atestado de burrice, né? O jogo, a forma como ele entra as substituições, ele passa o atestado da burrice que ele fez nesse jogo, né? Porque, por exemplo, nós tomamos um gol com o Léo Andrade, o mesmo gol que nós tomamos no último minuto contra o Atlético Mineiro do lado dele. Então já é um zagueiro que não tem condições de fazer o lado. O Thalisson também já fez vários jogos no Paraense, pelo menos uns 2, esse talvez seja o terceiro, que também não faz. Né? Aí o que acontece? Ele faz essa primeira mudança, ainda no primeiro tempo, ele vê que o Léo Andrade está errando tudo e faz a troca. Ele recua o Léo Andrade, coloca o Kaique, e depois, quando você fala que o time começa a jogar, ele faz o simples. Ele tira um lateral, coloca o lateral, tira o improvisado e coloca o lateral de origem, e coloca o Pikachu jogando de lado, que como eu disse para você, o time não tinha cara de 4-3-3, porque ninguém jogava ali avançado, né? Então teve a dobradinha ali do lateral com o Pikachu, e aí o time começou a jogar. Super simples, era o time que era para ter entrado, o Remo não precisava passar esse sufoco. Né? Então o que se vê é que, como eu disse, ou ele é o idiota, ou ele quer fazer graça com a cara da torcida, né? Porque não se admite entrar vendo todos os erros, ver que esses jogadores não têm condições de fazer essa posição, não tem essa qualidade técnica. A gente até brincava aqui do Fora do Ar, ele tá pensando que ele é quem, né? O Canavarro,
o Nesta, que jogava ali de várias posições na zaga, o Remo não tem isso. Eu não sei se a gente está enxergando o potencial nesses atletas, né? Então, assim, classificou, tá? Mas a minha paciência com relação ao Osório nesse jogo encerrou, porque é inadmissível você colocar esses atletas em posições que eles não têm a menor condição de desempenhar. E depois você substitui para o básico, que era o que tinha sido, era como deveria ter entrado, né? Então, realmente, inexplicável esse do treinador Osório, viu, cara? E o que começa a me preocupar, viu, Rodrigo, é porque apesar do Clube do Remo ter um elenco absolutamente inchado, nessa hora agora que afunilou, que o Campeonato Paraense vai ser ali aquele tiro curto, né? Já está terminando, início de março já termina o Campeonato Paraense, então chegou a hora da gente ver os principais jogadores em campo. Por exemplo, o Clube do Remo foi sem lateral esquerdo, não confia no Cufré, e o Sávio teve aquela situação lá particular, toda aquela fofoca antes do jogo, falou mal do treinador, inclusive quero saber como é que fica essa questão aí do ambiente interno, né? Num momento em que o Remo vai ter 2 partidas do Campeonato Paraense, mas já de olho no confronto contra o Internacional dentro de casa, que o Remo precisa urgentemente vencer e de sua força máxima jogando bem, cara. Então, vão ser... Aí a próxima semana vai ser uma semana com muito turbilhão, com os bastidores super aquecidos por causa da pressão do técnico, e a gente não sabe como é que está o ambiente interno ali no vestiário, né? É verdade, Gilberto. Ainda tem que contornar essa situação. E corroborando o que o Igor está falando, ele ainda encerrou ainda para coroar digamos assim, a atuação dele na beira do campo. Você hoje tem um jogo de futebol com intensidade alta, jogando no campo pesado, na casa do adversário. Ele tem 5 substituições para fazer. Ele faz apenas 2. Então, qual é o recado que ele quer dar aos jogadores? A primeira coisa, o jogador odeia jogar fora de posição. Ele está fazendo isso com praticamente todo o elenco do Remo, colocando jogadores fora de posição, preterindo alguns jogadores da posição em detrimento de outros. O jogador odeia isso aí. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, qual é o recado que ele passa fazendo apenas 2 substituições no jogo desse? Ele falou na última entrevista que ele tem os protegidos. Ele citou 10 jogadores, a maioria jogando aí nesse primeiro tempo desse jogo do Águia, que ele precisa proteger esses jogadores assim. Me diga qual é a motivação que o jogador profissional vai ter, dizendo que o técnico tem protegido. Não existe isso. Então ele está fazendo 2 situações perigosas para que um elenco possa ficar minado. É colocar jogador fora de posição, né? E dividindo times, time A, time B, time C. Isso desmotiva o jogador. Embora ele diga que não tenha, mas está claro isso. Ele falou isso nas entrevistas, tem feito isso nas suas escalações. Isso isso são atitudes que racham elenco. E aí aconteceu essa questão do Sávio. Mas o Sávio ali é um pouco suspeito para falar, porque já houveram outras situações em que ele esteve envolvido e, enfim, depois foram aparadas arestas, ele acabou jogando. Na verdade, ele corresponde dentro de campo, ele com certeza faz essa função muito melhor do que o Léo Andrade, isso não tem a sombra de dúvidas. E agora nós temos esse imbróglio aí com essas maluquices, essas invencionices dele, que o torcedor do Remo já está cansado, já está por aqui, já está pé da vida, e a gente não sabe como é que o elenco vai desenrolar essas atuações, essas escolhas dele na beira do campo. A verdade é que eu creio que já tem um prazo de validade, né? A gente está esperando, acho que a diretoria esperando aí alguma tragédia, alguma eliminação, alguma goleada fora de casa, para que ele saia do Clube do Remo, porque o clima realmente está insustentável, ao que me parece, com essas atitudes dele na beira do campo. E já que o Paraense serve de laboratório, Igor, muito tem se falado sobre questão de contratação, inclusive o Clube do Remo fez proposta para o meio inglês, que está aí negociando com o Leão. Qual posição a gente poderia já estar de olho nessa próxima janela para poder reforçar o elenco? Porque, vou te dizer, a preocupação ela é grande e a pressão por vitória vai ser cada vez maior. Se isso que o Rodrigo está dizendo é o pensamento de fato da diretoria, esperando uma eliminação, esperando que algo possa acontecer, já tem jogo valendo tudo ou nada no domingo e a partida contra o Internacional em Belém, cara.
Beto, eu acho que olhando esse time titular e jogando o que pode jogar, porque hoje foi muito abaixo do que poderia, o Remo mesmo, com toda essa loucura do treinador, poderia ter vencido esse jogo, como já fez outras 2 vezes já nessa temporada, mas eu acho que são 2 posições críticas, que são a lateral esquerda, porque o Sábio ele se contunde muito, a lateral direita, o Marcelinho se contunde muito, né? O João Lucas ali, às vezes, não rende muito bem, e esse Cufré aparentemente não tem confiança alguma do treinador, porque, porra, se eu fosse, eu sendo da posição, já tendo jogado Libertadores e tudo mais, ser barrado pelo Leo Andrade, que não tem noção nenhuma de jogar na posição, porra, eu não vou jogar com esse treinador, eu não vou jogar, né? Então, ou verifica qual é a questão do Cufré com o treinador, ou se for um jogador que realmente não tem condições, vai ter que dispensar, vai ter que pagar essa multa rescisória aí por ter contratado um jogador sem condições, porque o que aparenta é isso. Porra, se tu não consegue barrar o Léo Andrade, tu vai jogar onde? Então, acho que esses dois, tem que trazer 2 laterais, eu acho. Acho que tem que trazer 2 laterais. E acho que também o nosso camisa 9, nosso centroavante lá, o João Pedro, tem que ter mais mobilidade, fica muito perdido entre os zagueiros ali, né? Faz uma função tática, mas eu acho que é muito pouco o futebol que é jogado hoje em dia, de movimentação, de aproximação, tá muito perdido ali na frente, precisa melhorar muito também o desempenho, o nosso queridíssimo João Pedro, que nos ajudou a colocar aí nessa Série A, não podemos esquecer também. E tu, o que tu achas? Deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião, deixa o hype, o like, te inscreve no canal, fica ligado que já já tem muito mais aqui no RemoCast. Saudações azulinas e até a próxima.